Olá, você que me acompanha aqui no canal, seja bem-vindo. E você que é novo aqui no canal, seja também muito bem-vindo. Eu me chamo Rafael Gama e aqui no canal eu falo sobre as histórias de Fortaleza, do estado do Ceará e também as notícias relevantes que, logicamente, depois vão virar história a serem contadas futuramente, tá certo? E nesse vídeo de hoje, meu amigo e minha amiga que me acompanham aqui, eu quero falar desse cidadão aqui que está à minha direita, no caso, aqui no caso a sua esquerda no vídeo, que é Dimas Filgueiras. Ele mesmo que é conhecido como o Soldado Alvinegro. Isso. O tema do vídeo de hoje é sobre futebol, né? Tá certo? Que também fez parte aqui do nosso estado. O Dimas, apesar de não ter sido cearense, porque nasceu no Rio de Janeiro, ele nasceu no dia 13 de maio do ano de 1944, na cidade do Rio de Janeiro, capital do também Rio de Janeiro, né? Que na época era o Distrito Federal, na época, né? Até porque Brasília ainda não tinha sido construída, certo? Ele nasceu nesse dia, né? E quando ele jogou no Botafogo até o ano de 1972, quando se transferiu para o time do Fortaleza, né? Que é o nosso maior rival, enfim. Mas no mesmo ano, segundo o que eu estava lendo aqui, ele foi para o Ceará. E segundo as informações, ele foi o zagueiro, porque ele jogou lá de zagueiro e também lateral esquerdo, que marcou o Rei Pelé, né? O nosso rei de futebol, no jogo Ceará e Santos, pelo Brasileirão do ano de 1972, quando o Ceará venceu o Santos por 2-1. Mas também, eu sei que além dele também marcou o Erandi, também marcou também o Pelé, né? Só tinha um volante naquela época, enfim. Mas antes de eu trazer mais essas informações aqui, né, sobre ele, eu peço, se você é novo aqui no canal, né, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá certo? Para que esse vídeo possa se engajar ainda mais, tá bom? E eu peço muito obrigado pela sua paciência, porque na live de ontem que eu tentei fazer, que eu tive até que tirar do ar, eu falei que ia falar sobre ele, mas aí o celular aqui que eu tava fazendo por ele tocou, né, várias vezes, né, e atrapalhou a ligação. E também era justamente na hora do jogo do Fluminense contra o Manchester City, né, na final do Mundial de Clubes. Por que eu tô falando ontem? Porque eu tô gravando esse vídeo hoje, nesse dia 23 de dezembro de 2023, né, antevéspera de Natal. E o nosso, aqui, o Dimas Filgueiras, ele faleceu ontem. Por isso que eu falei quem foi, né? Ele faleceu ontem, no dia 22 de dezembro de 2023, né? Ele jogou no Ceará, como falamos, né? E defendeu o Ceará por 46 anos, desde 1972 até o ano de 2018. Quando em 2018 ele se aposentou, né? De vez do futebol, enfim, e também estava passando por problemas de saúde, né? E até que esse ano, no dia de ontem, ele faleceu, né? Foi velado ontem, ali no Eternos, ali na rua Padre Valdivino, com rua Tiburcio Cavalcante, ali na Aldeota, tá certo? Foi velado por lá, né? Teve por lá ontem, enfim. E nossos sentimentos, né? A torcida, primeiramente a família, que é mais importante. E também a nós, né? Torcedor do Ceará, você tá vendo aqui o time do Ceará aqui, né? Tá um pouco apagado porque a roupa largou, mas tá aqui o símbolo aqui do nosso time, né? Tá certo? E também eu peço respeito ao Leão, né? O Fortaleza, que ele jogou também lá, né? Apesar de sua história toda ter sido aqui no Ceará, né? Tanto que ele é conhecido como o nosso Soldado Alvinegro, né? Ele jogou em 64 também os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Pela Seleção Brasileira de Futebol, né? Ele jogou lá também naquela época, tá certo? Enfim, meus amigos e meus amigos, vou falar agora, meus que já chegou gente aí para acompanhar esse vídeo, né? Tá certo? E assim, rapaz, eu vou falar aqui uma coisa, teve muitas histórias, né? Ele foi treinador do Ceará, né? Campeão em 2006, né? Em 96 pelo time do... Olha, tem várias histórias dele. Em 2006, 96, quer dizer, ele... Vamos lá. Tô falando aqui como que eu conheço, né? Tô falando das que eu conheço, certo? Fora as que eu não conheço, que eu não era nascido, né? 94, Ceará, Copa do Brasil. O Ceará jogou contra o Palmeiras pelo primeiro jogo das oitavas de finais, só 0-0 aqui no Castelão. E 2 dias antes do jogo contra o Palmeiras, no jogo de volta lá no Parque Antártica, que agora atualmente é a Aliança, né?
o Ceará havia demitido o treinador. Sem treinador, ele falou, pai, vou assumir o time. Assumiu o time, né? E o Ceará empatou 1-1 lá contra o Palmeiras, no jogo de volta. Naquela época tinha um negócio do gol fora de casa, né? Que tinha um peso maior, né? Então o Ceará acabou que se classificou, né? Tirou o Palmeiras com a vantagem do gol fora. Aí jogo quarta de finais, jogo 1 aqui no Castelão. Ceará 1-0, final do primeiro tempo, gol do Jerônimo, né? E no jogo de volta, o Ceará perde por 2-1 para o Inter, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Só que tinha a história do gol fora. 2-1, 1-0, o Ceará fez um gol fora, classificou. Semifinal, Ceará e Linhares do Espírito Santo aqui no Castelão. 0-0. Jogo de volta, Ceará 1-0, gol do Sérgio Alves. Final contra o Grêmio, 0-0 aqui. Dizem que teve um pênalti pro Ceará também aqui, que não foi dado. Jogo de volta, Grêmio 1, Ceará 0. O Grêmio fez um gol aos 4 minutos do primeiro tempo com o Nildo, que depois jogou no Ceará em 97, né? O Nildo fez o gol de 1-0. O cara bateu o cruzamento lá no segundo pau do lado de lá, né? Ele bateu o escanteio com a perna direita, no lado esquerdo de quem vem. E bateu, a bola subiu na área e fez o gol, né? O Nildo, né? Só que no final do jogo, no final do jogo, ele pegou. No final do jogo, ele pegou, teve um pênalti pro Ceará no final do jogo, certo? O Sérgio Alves, ele recebeu a bola na linha de fundo do lateral direito. Quando ele recebeu na ponta da pequena área, o Dinho derrubou ele. Acho que foi o Dinho. Pênalti. Porque sabe o que aconteceu? O nosso amigo Godoy, o juizão lá, simplesmente não deu pênalti pro Ceará e ainda expulsou o Sérgio Alves. Aí o Sérgio Alves, puto de raiva, peitou ele, né? Aí quando essa peitada, ele pegou 6 meses de suspensão. Mas aí, ó, nosso treinador aqui, Dimas Filgueira, pegou, tá aqui. Pegou o Ceará naquela situação e levou para a final da Copa do Brasil. Se o Ceará tivesse sido campeão, com essa roubalheira que o Ceará sofreu, o Ceará é o único time do Nordeste, o único time do Ceará a ser campeão da Copa do Brasil. Peço perdão aqui peço pela sua paciência aí, por conta que teve umas horas aqui do meu lado, né? Porque o pessoal vai passando aqui, certo? Enfim, aí teve essa situação. Isso em 94. 96, ele assumiu de novo o Ceará, né? O time do Fortaleza já comemorava o título do Cearense, tal, quando ele assumiu um poucos dias antes. O Ceará empatou o jogo contra o Fortaleza na prorrogação, levou para os pênaltis. E nos pênaltis o Jefferson pegou 3 dos 5 e o Ceará foi campeão do primeiro turno, né? E depois foi campeão cearense do segundo turno, perdeu o título, perdeu o terceiro turno pro Ferroviário, mas depois na final foi campeão. E eu falei Jefferson, né? Porque o Jefferson também deu uma declaração ontem no site do Jornal Jangadeiro, né? No caso do futebolês, né? Que o Dimas Filgueira foi quem levou ele do salão para o campo, né? Ele falou que quer contar com o seu trabalho, ele via nele um goleiro de futuro, ele achava que não estava certo, mas deu certo. Alguns dias do Ceará ainda queriam que ele fosse ainda ser goleiro de outro time pequeno para pegar a experiência. Eu disse, não, ele vai ficar aqui comigo, e foi. Ficou 5 anos no Ceará, de 96 a 2001, né? Sendo que teve uma vez que ele saiu e voltou, enfim, mas entre as duas passagens foi 5 anos, né? E eu falei Sérgio Alves também, né? Sérgio Alves, 92, Copa do Brasil, Central de Caruaru, Pernambuco e Ceará. O Central mete 4-0 no Ceará lá em Pernambuco, né? O Ceará é eliminado da Copa do Brasil. Só, com 2 gols do Sérgio Alves. No dia seguinte, o Dimas Figueiredo manda contratar o Sérgio. O Sérgio chegou no Ceará, esse dia de helicóptero, só não lembro se foi no PV ou foi no Castelão, que agora me fugiu agora a memória. E hoje o Sérgio Alves é o maior ídolo vivo do Ceará. E esse ídolo só Deus, né? Mas sim, tem de futebol. O maior ídolo vivo do Ceará, né? Era o terceiro, né? Porque o segundo era o Dimas, o primeiro era o Gildo, né? Que Deus o tem, né? Que foi o maior artilheiro do Ceará, né? Mas ídolo vivo ele é o primeiro atualmente, né? Enfim. E o cara que é o Sérgio Alves, que é conhecido como o Carrasco, né, assim, no bom sentido do Fortaleza, né, que fez 24 gols contra o Fortaleza em 23 jogos, né, pois vocês sabem, enfim, assim, brincadeiras à parte, né. Aí outra coisa, ele trouxe ele, né, isso em
92, né? Aí vamos para... Tô falando só o que eu me lembro. 2006, o Ceará brigando para não cair para a Série C. Tava mal, tinha sido campeão cearense depois de muito tempo, né? Tirou o pênalti do Fortaleza, ou tirou o teto na época do Fortaleza. 2006, eu digo porque eu tava no estádio naquele ano. 2006. A Ceará brigando para não cair. Aí o Dimas assume o Ceará de novo. O Ceará brigando para não cair, começou a... Quem, ó, vou falar uma coisa aqui agora, que só mais antigo vai lembrar. O jogo dos 40 mil contra o São Raimundo de Manaus. Dimas falou, vai ser o jogo dos 40 mil e dos 40 pontos, porque o Ceará tinha que fazer aqueles 40 pontos para ficar apenas mais 5 de escapar do rebaixamento, faltando 4 jogos, 5 jogos, né? Aí o Ceará ganhou do São Raimundo 2-0, que foi o jogo dos 40 mil, que ele falou que queria 40 mil no mínimo no estádio, e deu 40 mil pessoas no estádio nesse dia. O Ceará ganhou 2-0, foi 40 pontos, né? E o Ceará ficou apenas a 5 pontos de escapar, né? E o Ceará chegou aos 45 pontos rapidinho, né? E depois faltou só mais 2 jogos, enfim. Aí no último jogo o Ceará fechou contra o Atlético Mineiro, perdeu aqui no 2-1, mas também foi outra roubalheira contra o Ceará também. Que teve um gol do Vavá legal que não deram, né? Enfim, mas ele era o treinador, né? Aí tô falando só do citado. Teve outro lance que eu me lembro, 2010, Série A, né? Ele pegou o Ceará. Depois o Ceará tava na Série A, o Ceará era líder do campeonato, né? Aí teve aquela pausa para a Copa do Mundo, pausa para a Copa, depois o Ceará voltou, tava bem, depois começou a cair, né? Veio aquele, um treinador que foi do Palmeiras, que esqueci o nome dele agora, também não faz falta. Depois veio o Mário Sérgio, que Deus o tenha, né? Que ela tava na venda da Chapecoense. Depois do Mário Sérgio, aí veio o Dimas assumir o Ceará, né? Reassumiu o Ceará. O Ceará tava começando a cair e começou a subir de novo. Aí o Ceará ganhou do Santos 2-1, o Santos do Neymar e tal. O ataque do Ceará era o Magno Alves e o Tempes, que também estavam na venda da Chapecoense em 2016, né? Junto com o Mário Sérgio e mais outras pessoas que Deus o tenha, né? Ele fez um gol e o Magno Alves fez outro gol, né? Foi aquele jogo que o Neymar jogou contra a gente aqui, deu um mau trabalho, acabou o jogo, deu uma confusão lá. Aí o João Marcos chamou o Neymar pra briga. Tem até aquele áudio famoso, né? Vem Neymar, vem, tal. Enfim, foi essa confusão que deu, mas ele é treinador também. Isso 2010. 2011, meu amigo. Um jogo que eu tava no estádio, vou já colocar pra vocês aqui. 2011, Ceará e Brasiliense. Copa do Brasil. O Ceará perdia por 1-0 pro Brasiliense, tava ficando fora. Foi até o último jogo do Castelão antes da reforma para a Copa do Mundo de 2013, né? Copa das Confederações, e 2014 Copa do Mundo. O último jogo, né? O Ceará perdia por 1-0 para o Brasiliense. Final do jogo, o Ceará empata aos 46. E aos 47 o Ceará vira o jogo. Eu vou chegar aqui para você com esse vídeo aqui agora. Aos 47 o Ceará vira o jogo. Com esse gol aqui, ó. Por qual a defesa? Aqui, ó. Um abalroamento por ali, mas eu tô com o João Marcos. Tava no sério. Vai ficando pro Thiago Humberto. Fechando pro Boiadeiro. Sérgio Mota. Espera a chegada de alguém. Preferiu fazer o cruzamento pra dentro da área. A defesa tirou. Vai ficando com o Nicas. Acertou o Nicas. Bateu pro gol. Gol. Tava nesse jogo, eu tava. Eu tive que pausar aqui porque vai tocar o hino do Ceará, né? Pra dar aqui a tutorial e tal. Mas, rapaz, esse dia eu tava eu tava ali na Ceará Mall ali, lá no meio, mesmo atrás do gol mesmo, no meio ali. Eu tava com um copo de cerveja na mão, peguei um copo de cerveja que foi parar. Eu chorei feito menino aí novo. Que eu nunca vi isso na minha vida, no Ceará. O Ceará faz o gol aos 46 e virar aos 47. Como o Ceará virou e classificou, né? Foi emoção demais, viu? E aí depois, infelizmente em 2011 a gente foi rebaixado, né, pra Série B, né? Tá certo? O time do Ceará era limitado, né, financeiramente e também de plantel. Apesar do time do Ceará naquela época ter, já depois desse jogo aí, o Ceará já contratou o Edmilson, né, pentacampeão com o Brasil, né, mas não deu jeito mesmo, a gente caiu, enfim. Mas assim, entre vários resultados tudo positivos dele, né, do nosso querido Dimas Figueiras, né. Foi só um andaz, né. E é isso, meus amigos, viu. Vai deixar saudade? Vai, porque foi dirigente, foi treinador, foi até presidente do Ceará interino, quando não tinha mais presidente no time do Ceará, quando era bagunça. É isso mesmo, viu? Deixar aqui pra vocês aqui a história dele aqui, né? Tá aqui, ó.
Ele nasceu no Rio de Janeiro, né, no dia 13 de maio de 1944 e morreu ontem, né, 22 de dezembro de 2023. Foi treinador, né, jogou no Ceará, jogou no Fortaleza, jogou no Botafogo primeiramente, onde se formou como jogador, né. Ganhou título, né, primeiro e segundo do estadual, né, mas perdeu o terceiro turno pro Fortaleza, como falei aqui, mas depois foi pra final e ganhou o campeonato contra o Ferroviário, né. Falei Leão, foi Ferroviário, tá certo? 94 a história do que eu já falei aqui do Copa do Brasil, né? 2010 a passagem na Série A, 2011, né? Copa do Brasil e tal, depois ele entregou pro Mancini, depois ele retomou o Ceará de novo em 2011, né? Aí o último jogo dele pro Ceará, como treinador, foi no dia 1º de fevereiro de 2012, quando o Ceará marcava 15 jogos dirigindo o Ceará, que ele marcou 5-1 contra o Tiradentes. Eu tava nesse estádio aí, eu tava nesse dia. O ataque era até o Edson, que é daqui do Pentecoste, né? O Edson, filho do Marinho, e o Misael. Eu lembro desse jogo, eu tava no estádio esse dia, e o Mota, certo? Só que não colocaram aqui, que eu tô pegando aqui pelo Wikipedia, pessoal, né? As informações aqui, não sei se vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui. Não colocaram aqui pra vocês não, não colocaram pra vocês aqui, eu acho que deu um zica aqui agora no negócio, enfim, aqui, mas enfim. Vou colocar aqui, mas eu falei também a história de 2006, né, que não contaram, né, que ele também salvou o Ceará da Série C, né, e muitas das coisas que fez pelo Ceará, foi, não tem que falar não, né, nós aqui estamos muito tristes pela sua partida, né, mas ele está, a história ele está com Deus, viu, para a família dele, né, está com Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora, né, e é isso, né, pede Jesus Cristo, Nosso Senhor Deus, né, tá bom, pede o Espírito Santo, todos os anjos, tá bom. E é isso, nosso tempo do Alvinegro, né? E é isso, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal. É isso que eu queria deixar aqui em minha homenagem, porque eu também participei assim como torcedor, logicamente como torcedor de arquibancada. Eu vi essa história, tá bom? Eu tenho apenas 40 anos de idade, né? Ele tinha 46 anos de Ceará, você tem uma ideia, né? Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Mesmo que você não torça Ceará, mas você gosta de futebol, tá bom? E gosta de saber das notícia, né, do que aconteceu aqui na nossa cidade, tá bom? Ele não é cearense de nascido, mas é de coração, né? Até porque viveu uma parte da sua vida aqui, né? Tá bom? Ele morreu ontem aos 79 anos de idade, 46 anos só de Ceará. Então é isso aí. Então é isso aí. Quem foi de Edmilson Filgueira, né? Acabei de explicar agora, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus os ilumine. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E até o próximo vídeo.